Hoje nós vamos começar o nosso programa, eu, a Lívia, falando de uma alternativa, de um cenário, de uma atividade muito bacana. Lembrando a você que os nossos conteúdos são alinhados aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Tema de hoje, programa de hoje, entrevista de agora, dedicada ao ODS 12, nós vamos falar de consumo e produção sustentável. A gente vem falando bastante desse ODS aqui na nossa programação, seja para falar de gestão de resíduos, seja para falar de gestão na escola, né, como a gente ensina as crianças a lidar com esse processo, com esse olhar para o lixo, seja na compostagem doméstica, seja na forma como a gente reaproveita todos os alimentos. E o tema de hoje, Lívia, amigos, a todos os nossos ouvintes, telespectadores, internautas, nós vamos conversar com um representante do movimento Pimp My Carroça. E essa instituição, ela lançou uma série de vídeos chamada de Cataflix. Você sabe o que é isso, Lívia? Não sei, Vinícius. Não sei. Vamos entender o que é. Vamos. O Cataflix torna os catadores de reciclados como astros do YouTube. E para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui ao vivo nossa conexão com o João Burru, ele que é membro do movimento Pimp My Carroça. Estou falando certo? O sobrenome eu já aprendi a falar, mas o nome do projeto está certo? Seja bem-vindo, João. Boa tarde, Vinícius. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde, Lívia. Falou certinho meu sobrenome, o nome da ONG, então, ó, tirou 10 de 10 aí. Parabéns. Que é isso, ó. Tô bem, né, Lívia? Tá bem. Muito bom. Bom, eu queria, antes de entender um pouco o trabalho que o João e toda a equipe desenvolveu, quero chamar um clipe para a gente acompanhar um dos vídeos da Cataflix. Salve família Cataqui, como vocês estão? Sejam bem-vindos ao Cataflix, o programa feito de catador para catador. Como esse é o nosso primeiro programa, é a nossa estreia, né? Vou explicar para vocês como funciona o Cataflix. Antes de mais nada, meu nome é Ania, eu sou profissional da reciclagem há 3 anos e youtuber há exatos 2 minutos. Olá, eu sou o Carlos, sou catador desde 2015, moro em São Paulo. Apesar dos 2 catadores serem de São Paulo, o programa é nacional. Meu nome é Lucas, eu moro em São Paulo e sou catador com muito orgulho. Meu nome é Evaldo, sou da cidade de Lavras, Minas Gerais, sou catador de material reciclável, tenho orgulho em ser catador porque eu ajudo a reciclar 90% do material reciclável. Aí um pouco da apresentação do Cataflix. E aí eu queria saber de você, João, primeiro o que significa o nome Pimp My Carroça e conta um pouco sobre o trabalho do Instituto, da organização que vocês, o que vocês desenvolvem. Vocês estão em São Paulo, né? Sim, Vinícius. A nossa base principal é em São Paulo. A gente tem uma pessoa que fica em Recife também. Então a gente tem um certo trabalho que também ocorre principalmente em Recife, mas também capilariza para o resto do Nordeste. Mas o forte, a grande maioria das pessoas da equipe estão aqui em São Paulo mesmo. Apesar da nossa atuação ser nacional e às vezes até internacional, né? Mas isso a gente pode falar mais para frente. Cara, o Pimp My Carroça, esse nome, ele é um trocadilho, né? Uma brincadeira com um programa que tinha na MTV,
no comecinho dos anos 2000, chamava Pimp My Ride, que era uma ideia muito parecida com o que o Luciano Huck depois fez com o Lata Velha, né? De pegar um carro de uma pessoa e transformar, deixar ele tunado, né? E a brincadeira é justamente essa, pegar esse nome, que é muito americano, né? Pimp My Ride, e tirar o ride, que seria o carro, e colocar carroça, que é uma palavra extremamente brasileira, né? E o porquê do trocadilho é justamente esse, é você pegar uma carroça que está avariada, está com problema, não está pintada, não está visualmente bonita e às vezes nem funcionando direito também, e você tunar ela, né, entre muitas aspas, você fazer a ostentação da sustentabilidade. Então você chama um grafiteiro para pintar aquela carroça, artistas renomados muitas vezes globalmente vão lá e pintam a carroça do catador, e também a gente chama funileiros para reformar a carroça, a estrutura física da carroça mesmo, ou então compramos uma carroça nova se for o caso. Então o nome da ONG vem muito dessa brincadeira de tunar a carroça de quem merece ter a carroça tunada, né? Que são os catadores. A carroça é o instrumento de trabalho deles e a gente acha muito importante que ela seja tão bonita quanto o trabalho do catador, né? Então, para resumir assim, nosso trabalho, o foco principal é aumentar o reconhecimento social e reconhecimento econômico dos catadores, principalmente por meio da arte, da tecnologia e da participação coletiva. Então, a gente convida grafiteiros para pintar as carroças, deixando elas mais bonitas, mais atrativas, aumentar a autoestima do catador. E, ao mesmo tempo, também a gente tem um trabalho com o Cataqui, que é um aplicativo que a gente criou para aumentar a renda dos catadores, né? Então, só para a gente ter uma noção, né, uma excelente informação de entrada, assim. 90% de tudo que o Brasil recicla é coletado pelas mãos das catadoras e dos catadores. E apesar deles fazerem a parte mais difícil, a parte mais exaustiva e mais importante da reciclagem, eles não têm nenhum reconhecimento social nem econômico em troca, né? Então tudo que a gente faz é para deixar esse paradoxo muito nítido, para mostrar para as pessoas, olha esse paradoxo que absurdo, isso é uma contradição inconcebível, né? E tentar de alguma maneira, através da arte, da participação coletiva e da tecnologia, acabar com esse paradoxo, ou pelo menos combater ele, né? Adorei essa expressão, Lívia. Ostentação sustentável. Ostentação sustentável, é isso aí. A gente pode ver, você falou, né, João, sobre o reconhecimento do valor social, econômico do catador, mas eu imagino também pela autoestima do catador, né? Se empodera, se sente bem, valorizado para realizar melhor o seu trabalho. Conta para nós, por favor, como que vocês selecionam os catadores? Você disse que a atuação é nacional, tem uma base em Recife. Como que os catadores aqui de Goiânia, por exemplo, que queiram participar, né, podem acessar vocês e se tornarem membros da família Cataqui, né, que foi que uma das colaboradoras falou? Sim, legal. A nossa atuação com os catadores, ela acontece de várias maneiras, assim, né? Não tem uma regra muito fixa. A gente faz eventos grandes, que são como se fossem grandes multirões culturais em homenagem aos catadores e aos seus familiares. Então, são eventos abertos em lugares públicos que os catadores são convidados a ir, levar sua carroça, levar sua família, levar seu cachorro. Ele passa o dia inteiro sendo homenageado. Então, é cabeleireiro, é psicólogo, é manicure, pedicure, veterinário. É uma grande festa aberta em que os catadores são os homenageados. Eles saem, além de ter show rolando também, uma atividade cultural. Mas aí acaba esse evento e sai com uma carroça lindinha, nova e pintada por um artista. Esses eventos são mais complexos, eles costumam acontecer via Lei Rouanet. O último aconteceu no final do ano passado, faz mais ou menos um ano. Mas esses eventos, justamente por serem muito complexos, eles não acontecem toda hora, né? Porque depende de muitos fatores. O jeito mais assertivo de um catador do Brasil todo, até de fora, ter a sua carroça reformada é através do Pimpex, que é a forma que a gente encontrou de multiplicar nosso trabalho pelo Brasil e pelo mundo mesmo. Então, o Pimpex, a pessoa entra em contato, pode ser você mesmo, Olivia, por exemplo, se você conhece um catador que trabalha aí na rua da sua casa, você vê que a carroça dele não está tão bonita, não está tão legal, está quebrada, talvez, você entra em contato com a gente, explica a história do catador que você quer ajudar, e a gente juntos vai criar uma campanha de financiamento coletivo para juntar dinheiro moedinha por moedinha para conseguir reformar ou comprar a carroça
O catador também tem a carroça pintada por um artista. E, além disso tudo, ele ganha um kit de segurança, que é um saco com vários itens que vão deixar o trabalho do catador mais funcional e mais seguro. Então, tem corda para ele amarrar o resíduo, espelhinho retrovisor, boné, capa de chuva, faixa refletiva para o farol do carro bater e brilhar, né, como se fosse o farol da carroça. Então, a gente, como eu falei, a gente acredita muito na participação coletiva. A valorização dos catadores é uma responsabilidade de todo mundo. Então, a gente só vai resolver com todo mundo ajudando e participando. Então, a gente chama de PECs, mas, na verdade, é um financiamento coletivo que a gente faz para, moedinha por moedinha, a gente conseguir reformar a carroça do catador. Então, eu convido quem está assistindo, se tiver interesse em fazer uma reforma de algum catador, entrar em contato com a gente. Pode ser pelo e-mail oi@pimpmycarroca.com ou mesmo pelas nossas redes sociais. O Cataqui tem Instagram e Facebook, é Cataqui App, o @, né? Cataqui é CATAKI. E tem também o Pimp My Carroça, também tem Instagram e Facebook, pode mandar mensagem lá, que a gente troca ideia e vamos tentar. Quanto mais catador tiver carroça bonita e carroça funcionando bonitinho, melhor não só para os catadores, mas para a gente também, né? Que vai ter mais resíduo sendo reciclado, menos poluição na natureza, então tá tudo muito interconectado, né? Sim, é o poder da mobilização, né, Tôndolo? Com certeza. Exatamente. E a gente tem pedido tanto aqui, né? Uma coisa que eu queria entender, você falou já 2 vezes sobre um movimento internacional. Muitas vezes a gente tem uma imagem deturpada e equivocada de que o problema de reciclagem, o problema de lixo é um problema brasileiro. Como é que vocês estão levando essa ideia para fora? Então, na verdade, em qualquer país que tiver um mínimo de desigualdade, de desemprego, muito provavelmente vai ter gente sobrevivendo do desperdício alheio, né? Isso não é uma condição específica e particular do Brasil, é uma condição particular, na verdade, de qualquer país que tenha desigualdade, né? Então, por exemplo, o Mundano, que é o nosso fundador, um ativista daqui de São Paulo, grafiteiro, ele já pintou carroça no Havaí, já pintou carroça em Nova York, né? Que é, em teoria, o país mais rico do mundo e tal, mas lá tem desigualdade, é um sistema capitalista que vai produzir desigualdade, não tem como. Então, a gente já fez ação aqui também no Equador, a gente já fez ação na Argentina, já fez ação na Colômbia. A Colômbia é um parceiro muito forte nosso, talvez seja o país mais próximo do Pimp My Carroça, seja a Colômbia. E outros lugares também. Quando a gente diz atuação internacional, Vinícius, não necessariamente foi a gente indo lá no país fazer uma reforma de carroça, um evento. Teve uma pessoa que, se eu não me engano, foi do... eu não sei se foi Marrocos ou Afeganistão, que ela viu uma reportagem numa emissora sobre o nosso trabalho e ela resolveu pintar uma carroça de um catador lá na cidade dela, na Ásia. Então, assim, a gente considera que essa pessoa fez tá dentro do nosso movimento, participa junto com a gente desse movimento, sabe? A gente procura ser um movimento muito aberto, a gente não quer ser dono dessa ideia, a gente não quer ser... pegar os louros só pra gente desse movimento. A gente acha que qualquer pessoa que já percebeu que o catador é um agente ambiental, que o catador é um professor, que você não tinha que buzinar pro catador na rua, você tinha que pedir para tirar uma selfie com ele e postar no seu Instagram. Todo mundo que já despertou para isso, de alguma maneira já faz parte do nosso movimento. Então, você, Vinícius, você, Lívia, quem está assistindo a gente em casa, se vocês já perceberam isso, tudo que a gente está falando aqui, da importância e da beleza do trabalho dos catadores, de alguma maneira você já faz parte desse movimento. Interessante, e é uma boa perspectiva mesmo, da gente enxergá-los. E por falar em enxergá-los, eu não sei se eu estou certo ou não, eu tenho uma dúvida, mas durante o processo do auxílio emergencial houve um movimento forte para que eles fossem incluídos e não foram. Hoje, os catadores representam muito ainda esse grupo de pessoas e que a gente ouviu várias vezes, que eram os esquecidos pelo governo, os desconhecidos, porque não sabiam onde é que era, não sabia CPF, não tinha nada. Eles continuam sendo esquecidos porque eles não foram agraciados nesse momento. E, ao mesmo tempo, eles também não recebem nenhum outro tipo de apoio,
tudo bem, aqui em Goiás nós temos um movimento muito forte de cooperativas e eles se organizam muito forte e esse modelo replica para várias cidades brasileiras. Mas ainda assim falta esse reconhecimento. Como foi a realidade, como está sendo a realidade deles em momento de pandemia, de protocolo, de cuidado, de isolamento, de distanciamento social e continuando esquecidos por governos, né, pelo poder público? Legal, Vinícius. A pergunta é muito boa. Assim, antes de responder a principal questão que você fez, eu queria falar que eles são esquecidos. E não é por acaso, né? Não é uma obra do acaso o fato deles serem esquecidos ou invisíveis. É deliberado, porque eles fazem um trabalho muito eficiente, muito difícil e não estão recebendo nada. Então, tanto o setor público quanto o setor privado fecham os olhos para o catador porque é muito conveniente fechar os olhos para uma classe trabalhadora que faz um trabalho muito eficiente e a baixo custo, né? Então, durante a pandemia, cara, foi muito cruel a realidade dos catadores. Assim, logo que, lá no comecinho de março, né, que acho que caiu a ficha no Brasil inteiro de que a pandemia era uma coisa muito séria e estava muito forte aqui no Brasil também, a gente rapidamente chegou a uma conclusão de que os catadores que não morressem de fome iam morrer de corona. Porque diminuiu muito a quantidade de resíduo na rua, porque escritório fechado, loja fechada, restaurante fechado e tal, agora está reabrindo aos poucos. Mas o grosso da pandemia não foi essa a realidade, né? Então diminuiu muito a quantidade de resíduo nas ruas, os ferros velhos jogaram o preço lá para baixo, então o catador está acostumado a vender a coleta dele por quilo, né? E os ferros velhos estipulam qual vai ser o valor do quilo de cada material. Então, no Brasil todo, os preços praticados dos ferros velhos caíram muito, então o catador já estava pegando menos resíduo, já estava com medo de ser contaminado pelo corona nesse trabalho de coleta, e mesmo assim, quando ia vender, recebia, às vezes, metade do que era pago antes da pandemia, né? Então, mas ao mesmo tempo eles não tinham escolha, né? Porque o catador é uma profissão que se você não trabalha naquele dia, você não recebe, né? A maioria das profissões, se você teve algum problema de saúde, ou precisou ficar em casa e tal, o seu salário no fim do mês vai ser igual. O catador não, ele todo dia é uma batalha diferente e o dia que ele não trabalha é um dia que ele não ganha um centavo. Então eles tiveram que ir para a rua mesmo durante a pandemia. E, óbvio, muito mais vulneráveis do que outros tipos de trabalhadores que também tiveram que sacrificar e trabalhar durante a pandemia, porque o trabalho dos catadores é manual, né? É basicamente manusear resíduo. Então você não sabe de onde está vindo aquele resíduo, se a pessoa que descartou aquele material estava com Covid, não estava. Então, a gente ouviu muitos relatos de catadores que falaram, pô, tem gente que me vê na rua e fica com medo de pegar Covid de mim, mas eu tô com medo de pegar Covid do cara que tá me dando resíduo, sabe? Ninguém pensa nisso, né? Na relação do catador com o vírus também. Não é ele que pode passar pra gente, a gente pode muito passar pra ele. Então, eles também estão com esse medo. E só para finalizar, sobre a questão do auxílio emergencial do governo, não dá para afirmar com certeza, né? Mas a grande maioria dos catadores que a gente tem contato tal falou que não conseguiu acessar o auxílio, né? Não conseguiu. Mas a gente, o PIB Vai Carroça e o Cataqui, durante a pandemia a gente criou uma campanha de financiamento coletivo chamada Renda Mínima para os Catadores, que a gente conseguiu juntar tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica, né? Foi em torno de R$ 1.500.000 que a gente dividiu entre 2.200 catadores, mais ou menos, dando mais ou menos algo em torno de R$ 650 para cada catador. Então, quer dizer, a gente conseguiu garantir pelo menos um repasse para mais de 2.200 catadores, sem nada a não ser o esforço coletivo. Foram doações de mais de 2.300 pessoas do mundo todo, muita empresa doando, muita organização. Então, assim, no meio dessa tristeza toda, que foi a pandemia, especialmente para os profissionais da reciclagem, os autônomos, né, que estão na rua puxando carroça, carregando sacola, ver esse movimento de solidariedade foi muito, muito bonito, sabe? De ver as pessoas percebendo nos catadores alguém que tinha que ser ajudado, porque eles passam o ano inteiro ajudando a gente, né? Então, a gente conseguiu, depois de muito esforço, alguns meses de campanha, garantir pelo menos um repasse financeiro para esses catadores, o que, a reação deles, assim, que a gente tem proximidade com vários, né, por causa de grupo de WhatsApp e tal, é muito bonito de ver, assim, sabe? Deles agradecendo mesmo, porque tava difícil, ainda tá, né? A vida deles sempre foi difícil. Uma coisa que a gente
uma frase assim que eu tenho repetido é que a pandemia não inventou nenhuma injustiça, né? Ela só escancarou as que sempre existiram. Então, a vida dos catadores sempre foi muito difícil. A pandemia só deixou mais evidente essa dificuldade. Então, que bom que dentro desse caos, dessas trevas todas, deu para aumentar a consciência social das pessoas em relação a um trabalho tão importante, né? Acho que abriu algumas portinhas nas cabeças das pessoas que espero que nunca mais se feche. Ótima frase. A pandemia, assim, o que foi inventado foi o vírus, né? As desigualdades e as consequências, elas só ficaram realmente escancaradas. João, Exato. Parabéns pelo trabalho, conte sempre com a Sagres, a gente está aqui à disposição para poder ajudar no que for possível e preciso com o trabalho de vocês, não só pelo aspecto editorial, né, mas também outras que for possível a gente poder ajudar aqui de Goiás e mobilizar e ajudar e colaborar. E boa sorte aí nessa atividade, nessa campanha e que a gente possa ter muito sucesso no ODS 12. Na imagem está aparecendo, para quem está nos acompanhando, a imagem das redes sociais, Pimp My Carroça e o Cata Aqui App das redes sociais para acessar. Valeu, muito obrigado, viu, João? Eu que agradeço, gente. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Lívia. Muito obrigado mesmo pela oportunidade. É sempre bom poder falar um pouquinho sobre a sustentabilidade na prática, né? Sair um pouquinho do discurso e ir para quem está fazendo isso com os próprios braços. Muito obrigado mesmo, um abraço. Um abraço. Esse é o João Burru, ele que é representante do movimento Pimp My Carroça, lá de São Paulo, né? Mas é um movimento nacional e ele trazendo aí que tem colaborado com vários países da América do Sul e de diversos cantos do planeta, né? Sempre a preocupação com a reciclagem, com os nossos resíduos, é uma das nossas preocupações, é uma das metas, representa uma das nossas metas dentro da Agenda 2030 e é um alerta que a gente faz aqui dentro da nossa programação.